Continuando a nossa caminhada, vamos agora dar um pulinho, pessoal, na questão número 35. Chama a atenção mais uma vez para aquela história da tabela, ver como é que ela pode nos auxiliar caso ela apareça numa prova. A questão 35 diz: por quanto tempo deve ser aplicado um capital de 5.000 em regime de juros compostos, 5.000 juros compostos, a taxa de 6% ao trimestre, taxa trimestral, para gerar um montante de 7.518. Então está aqui a minha estrutura de informação. E ele pergunta quanto tempo deve ser aplicado esse capital. Bem, juros compostos, uma fórmula, joga a fórmula e monta o restante. Como é que vai ficar? Montante, capital, que multiplica 1 mais i elevado a n. Vamos ver o que é que eu tenho na questão. Eu tenho montante? Tenho 7.518. Eu tenho capital? Sim, 5.000. Vezes 1 mais. Eu tenho a taxa? Tenho uma taxa de 6% ao trimestre. Elevado a n. Vixe, a tristeza. Eu não tenho o n. Faz o seguinte, se o n é o que eu quero, joga tudo que eu puder para o outro lado. Joga tudo para o outro lado, joga para o outro lado. Se tu jogar para o outro lado, os 5.000 vai passar para cá o quê? Dividindo. Quando os 5.000 passa dividindo, nós teríamos 1 mais 6% elevado a n igual a 7.518 dividido por 5.000. Então, o que é que vai acontecer agora? Vai ficar isso aqui, ó. Presta atenção. 1 mais 6%, que eu poderia ter escrito como sendo 0,06, elevado a n, que eu não sei quanto é que vale, igual. Eu teria que fazer essa divisão. Na hora que você dividir 7.518 por 5.000, você vai encontrar, fazendo com calma, 1,5036. Então tá aqui, ó. 1 mais 6%, que foi o que eu recebi da questão, elevado a n, que é o que eu estou alucinado para encontrar, é igual a essa divisão, porque os 5.000 passou dividindo, 1,5036. Chegando nesse ponto, para tudo, para. Eu estou diante de uma equação exponencial, que não dá para igualar as bases. Mas peraí, como é que eu fujo agora desse caminho sem saída? Eu vou simplesmente pedir auxílio a quem? A tabela. E pode ter certeza que para resolver essa estrutura, ou você iria usar logaritmo, que em outra oportunidade a gente vai discutir sobre isso, ou você tem que ter o auxílio da tabela. Tendo auxílio da tabela, morreu. Matou a questão. De novo, a tabela tem 3 estruturas. Lá em cima no cabeçalho, taxa. Aqui do lado, na vertical, tempo. E o miolo, a relação entre as duas, através desse parêntese. Tudo bem? Olha para a tua equação. Das 3 estruturas, você tem quantas? 2. Primeira, você tem a taxa e você tem o resultado. Se tu tem taxa e tem resultado, descobrir a terceira. Vai na tabela. Pegando a tabela do final, como é que você faz? A taxa é de 6%. A taxa de 6%, aquela, ó. Taxa de 6%. A questão já trouxe. Pega lá em cima, 6%. O resultado que eu vou encontrar é esse, 1,5036. Desce, até encontrar o resultado, 1,5036. Encontraram? Então, ó, 6%, desce até encontrar 1,5036, que é o resultado desse parêntese, que vem dessa divisão. Encontraram? Quando você tem a taxa e encontra o resultado, percorre agora na horizontal até encontrar o tempo. Se você tiver feito tudo direitinho, você deve ter encontrado 7 bem aqui nesse canto. Confere? Então, ó, 6, que é a taxa. O resultado, que vai ser o resultado do parêntese, 1,5036. Junta os dois, ó, cruza os dois e percorre até encontrar o n. Encontrou o n, que é quanto? 7. Então, Tiago, qual é a conclusão? N é igual a 7.
Ah, então a resposta vai ser o item A, 7 anos. Espera aí. O que foi que a gente combinou? Essa tabela, ela não te dá em mês, nem ano, nem dia, nem semestre, nem bimestre. A tabela te dá na mesma unidade da taxa. Então, pessoal, se a taxa está ao trimestre, você tem, na verdade, 7 trimestres. Então, você tem 7 trimestres para essa questão. Certo? Você tem 7 trimestres. Agora, quando você tem essa relação, o que vai acontecer? Eu não tenho esta opção. Eu não tenho 7 trimestres. Então, peraí. Se eu não tenho 7 trimestres, o que é que eu vou tentar fazer agora? Eu vou tentar escrever isso aqui em uma opção que eu tenha. E, pessoal, infelizmente, eu não tenho no ponto 7 trimestres. Eu tenho 7 anos, 2 anos e 1 mês, 1 ano e 9 meses e 1 ano e 3 meses. Bem, 7 trimestres. Se a resposta estivesse ao mês, todo mundo consegue visualizar que eu estou falando de 21 meses? Concordam? Se eu tiver, presta atenção, 7 trimestres é o mesmo que falar em 21 meses. Por quê? Porque cada trimestre tem o quê? 3 meses. Então, 7 vezes 3, 21. Tem essa opção? Também não. Não tem 21. Tiago, então a gente vai ter que fazer de outra maneira, porque essa aí está errada. Claro que não. Olha com calma, olha com calma. O N é igual 21 meses. Pode ou não ser dito que é um ano e 9 meses. Eu posso, pessoal, afirmar que 21 meses é 1 ano e 9 meses. 12 mais 9, 21 meses. Agora sim, tem essa opção? 1 ano e 9 meses? Tem, comemora. Morreu. Vai ser o item o quê? C. De casa como resposta correta. Fechado? Jogou, resolveu, matou, ficamos com 1 ano e 9 meses. Então, 7 trimestres, 1 ano e 9 meses. Já era, você tem como resposta correta o item C. Mais uma questão usando a tabela. Eu fiz uma de cada modalidade. Uma que tinha taxa e tempo e queria o resultado. Uma que tinha o tempo e o resultado e queria a taxa, que foi aquela anterior. E uma que tinha a taxa e o resultado e queria o tempo. Então já tem uma de cada, para você desenrolar bem. Perfeito? Vamos andar mais rápido? Pessoal, questão número 38. A questão número 38, ele diz assim. Opa, questão número 38, tá aqui. Tiago deve, em seu cartão de crédito, R$1.000. Estou ruim de dívida, viu? Deve R$1.000. Como não conseguiu pagar em 2 meses, essa dívida passou para 1.440. Nesse caso, qual foi a taxa de juros simples cobrada mensalmente pelo cartão de crédito? Pessoal, questão de juros o quê? Simples. Estava devendo 1.000, não consegui pagar. 2 meses depois, está valendo 1.440. Qual a taxa de juros mensal? Bem, ficou fácil. Juros simples. Como é mesmo que eu calculo o montante? O montante é capital mais o juros. O montante é o final, 1.440. O capital inicial, 1.000, mais os juros. Joga para cá. O juros será 440. Então, eu estou pagando a mais 440. E esse a mais é quem? Os juros. E como é que eu faço para abrir os juros? Os juros é o quê? Juros é capital vezes a taxa vezes o tempo, que vai ser igual a 440. O capital, eu sei quanto é que vale o capital? Sei, 1.000. 1.000. Vezes a taxa, eu tô doido para saber. A taxa por cento. Não esquece do 100, tá? Ó. I sobre 100. Então, para que a resposta já saia em termos percentuais, bota o 100 como a gente sempre colocava. Vezes o N, o tempo, 2 meses, igual a 440. Alguém deve estar se perguntando, Tiago, eu vou esquecer de colocar o 100, eu vou errar? Não. Se você não colocar o 100, você encontra também a taxa, só que da forma o quê? Unitária. Aí teria que multiplicar por 100 no final para botar em termos percentuais. Ficou claro? Então, simplificando, já era. Vai ficar então 20i igual a 440. Já sabe que pode simplificar esse com esse.
Passou o 2 para cá o quê? Dividindo. Então a sua taxa vai ser 22%. Porque eu já coloquei o 100 aqui. Você teria encontrado, então, como sendo o quê? 0,22. 0,22. Aí multiplicaria por 100 e encontraria a mesma resposta. Lembrando que essa taxa é uma taxa ao mês, já que o tempo está sendo dado em mês. Se fossem 2 anos de atraso, a taxa seria ao ano e assim sucessivamente. Então a taxa, 22% ao mês. Bem, a questão queria isso? A taxa mensal? Então, resposta correta, sem nenhum problema, 22% ao mês. E isso estaremos encontrando no item o quê? D de dado, como sendo a resposta correta. Beleza? Então, questão de número 38, o item D de dado. Fechado? Beleza. Então, correndo agora para a questão de número 40. Uma questãozinha só para dar uma revisada, foi a 38. A 40, eu acho ela uma questão linda. E foi solicitada diversas vezes por vários alunos já em salas presenciais. Pessoal, aqui aparece um detalhe que a gente tem que chamar a atenção. Qualquer compra que você faça, se ela for financiada, ela vai ter cobrança de juros, é fato. Só que, se você fizer algum pagamento no momento da compra, no ato da compra, isso vai funcionar como sendo uma entrada. Toda entrada é contabilizada como valor o quê? À vista. Portanto, se você pagar algo no ato da compra, aquele valor não pode ser usado para cobrança de juros. Ficou claro isso? Se eu vou comprar um produto e dou uma entrada, eu tenho que abater do valor total para só depois começar a cobrar o quê? Os juros. Não deixe ser enrolado. Não deixe. Então vamos lá. Questão número 40. Ele diz assim: nas compras à vista, um comerciante oferece 10% de desconto à vista sobre o preço de etiqueta. E a prazo, ele divide o preço de etiqueta em 2 pagamentos iguais. A prazo, 2 pagamentos iguais. Uma entrada e um pagamento em 30 dias. Na verdade, o comerciante está embutindo nessa transação uma taxa mensal de juros de... Pronto. Tem juros. Ele quer saber de quanto. Espera aí. Isso aqui é uma prática hoje geral no mercado. Ah, comprou à vista e tem 10% de desconto. A prazo? Não. Eu vou pegar o valor que está na etiqueta e dividir em 2 vezes para ti. Está aqui. Uma entrada e uma para 30 dias. Para facilitar os cálculos da gente, para ajudar nos cálculos, você vai colocar o valor 100, como sendo o valor de uma blusa, de uma roupa, de uma calça, com meio de valor de etiqueta. Para ficar fácil você ver exatamente como é que vai funcionar a questão. Tá claro? Então vamos lá. O valor 100. À vista e a prazo. Como é que vai funcionar? Vamos lá rapidinho. Não tem esse 100 anunciado. É aquele truquezinho para ficar fácil os cálculos. Ah, Thiago, pois eu sou teimoso. Eu quero fazer com R$ 37,94. Vai dar certo? Fique à vontade. Faça. Faça. Os seus concorrentes vão estar adorando essa sua linha de raciocínio. Por quê? Porque você vai perder tempo, enquanto ele trabalhando com 100, vai fazer a questão bem mais rápido. Mas vai dar certo. Tá certo? Então cuidado com isso, pessoal. Vamos lá. Pegando o valor 100, se à vista tem 10% de desconto, eu só vou pagar quanto? 90. Pronto. Pronto. R$90. Eita, Thiago, calma. 10% de desconto. Então ele vai tirar quanto daqui? R$10. Então eu vou pagar 90. Se for a prazo, não tem desconto. Eu pago a entrada, que é a metade, R$50 de entrada. E para 30 dias eu também pago R$50. Pronto. Ele vai pegar o preço de etiqueta e dividir em 2. Uma entrada e uma para 30 dias. 50-50. Não tem desconto. Aqui teria desconto que era à vista. Lembrando, eu já chamei a atenção e volto a repetir. Se falou em entrada, esse valor da entrada é considerado valor o quê? À vista. Tá claro? Pessoal, passa para cá. Quando eu entro na história da operação de juros, eu sou obrigado a te perguntar os elementos. Quem faz papel do capital, quem faz papel da taxa, quem faz papel do tempo e quem faz papel dos juros. Vamos lá? Eu preciso que você monte isso aqui. Se você montar, você não erra a questão. Agora, se você não montar, é impressionante como a grande maioria acaba errando num detalhe. Vamos com calma. A taxa, eu tô doido para saber, Thiago. Então, ponto de interrogação nela. O tempo,
um mês, não é não? Porque se aparecer os juros, é exatamente o quê? Para um mês, porque eu fiquei um mês, 30 dias para pagar. Então, eu vou ter a taxa, sem saber, o tempo, um mês. Um mês é o tempo que eu vou estar esperando, por isso estão cobrando juros, um mês. Os juros, Tiago, pensa fácil. Se tu comprando à vista era R$90, tu comprando a prazo, tu paga 100, 90 à vista, a prazo 100. Quanto foi que pagou a mais? R$10. Então R$10 é o teu juros. Até aqui tudo bem? Um mês eu paguei R$10 a mais, então é os juros. Agora vem a parte que eu acho mais perigosa. Pessoal, quem é o capital? Quando eu pergunto quem é o capital, eu estou querendo saber o valor que é o responsável por ter criado esses R$10 de juros. Quem é o valor? Pessoal, pouca gente consegue verificar que é R$40. R$40? Sabe por que é R$40? Vou tentar te explicar com calma. Bem, a vista não era 90? Se eu tivesse 90 no bolso, eu ia pagar e ia quitar minha dívida. Eu tenho 90? Não, não tenho. Quanto é que eu tenho para dar de entrada? Apenas 50. Então, dos 90 que eu estava devendo, eu paguei 50. Portanto, eu ainda devo ao rapaz quanto? 40. Eu estou devendo, eu vou embora da loja, devendo R$40 para o dono da loja. Concorda comigo? Porque era 90, mercadoria se eu tivesse o dinheiro todo. Não tenho. Paguei 50, que é a entrada. Estou devendo 40. Então, eu vou embora, comprando financiado, é verdade, devendo apenas 40. Depois de um mês, eu tenho que voltar a pagar quanto? 50. Quer dizer, então, que os 40 que eu fiquei devendo hoje, daqui a um mês, vira 50. Então, aumentou quanto? R$10, que é os juros. Mas qual é o valor que vai ser utilizado para a cobrança dos juros? Os R$40, que é justamente o que eu fiquei devendo naquele dia. Tiago, pois eu jurava que não fosse, mas é 90, pagou 50, só está devendo 40 agora. Então os 40, depois de um mês, se transforma em 50. R$10 de juros e o capital, que é exatamente o valor que você está devendo, R$40. Feito isso, a questão agora já era. Juros é igual a 10. Quem é juros? Capital, taxa, tempo, igual a 10. Você já sabe, quem é o capital? 40. A taxa? Taxa sobre 100, para já ter a resposta em termos percentuais. O N, 1, igual a 10. Olha como a questão ficou fácil. 1 zero com 0. Passamos então a ter 4i igual a 100, multiplicando em cruz. Concordam? Ó, 4i e aqui 100. O 4, ao passar dividindo, te dá uma taxa de 25% ao mês. Eu já sei que vai ser ao mês, afinal de contas, o N também está em meses. Então vai ficar 4i, 10 vezes 10, 100. Passou o 4 dividindo, 25%, já que eu coloquei já o 100 aqui embaixo. Então 25% ao mês seria a taxa de juros que foi aplicada nessa questão. Então, qual seria o nosso item correto? Na questão de número 40, eu teria o item D de dado como sendo a nossa resposta correta. Fechado? Questão 40, D de dado. Muito cuidado com ela, é uma questão belíssima. Muita calma. Um abraço, pessoal.